vamos falar de um tema importante dentro do direito, a capacidade civil dos povos indígenas no Brasil, a partir de análise da Lei de número 6.001 de 1973 e da transição de um regime de tutela para o reconhecimento da autonomia. Mas antes de avançar, é importante entender brevemente o que esses conceitos significam. A capacidade civil está relacionada à aptidão de exercer direitos e assumir deveres na vida cotidiana. Já a capacidade processual diz respeito à possibilidade de atuar em juízo, ou seja, de defender seus próprios direitos perante o Poder Judiciário. Esse tema se torna especialmente relevante quando a gente observa como os povos indígenas foram tratados ao longo dos anos no ordenamento jurídico brasileiro. Durante muito tempo, prevaleceu a ideia de que eles deveriam ser inseridos à sociedade não indígena, e isso acabou influenciando diretamente na forma como era reconhecida a sua capacidade. Nesse contexto, a lei estabeleceu um regime de tutela, no qual o Estado passou a intervir na vida civil dos indígenas, especialmente daqueles considerados não integrados, limitando, de certa medida, a sua autonomia. No entanto, esse cenário passou por mudanças importantes com a Constituição Federal de 1988, que trouxe uma nova forma de enxergar os povos indígenas, reconhecendo os seus direitos e sua organização social própria. A partir dessa mudança, inicia-se um debate fundamental sobre a superação desse modelo de tutela e o reconhecimento da capacidade e autonomia dos povos indígenas. Dando continuidade, vamos entender melhor como funcionava esse regime de tutela previsto no Estatuto do Índio. Olá a todos, hoje vamos falar sobre as populações indígenas. E o nome de índio surgiu nada mais nada menos em 1500, quando aqui desembarcou o nosso comandante Pedro Álvares Cabral e os tratou como índio, achando que a terra descoberta seria as Índias, quando na verdade esses povos tradicionais são pessoas indígenas, ou seja, que aqui já existiam, que aqui já estavam, que eram da terra. Então, tratando disso, esses povos tiveram suas terras tomadas, muitos deles foram açoitados, foram mortos, ou seja, tiveram seus direitos ali renegados. Então, para tratar disso, no ano de 73 foi criado o Estatuto 6.001, justamente para dar mais dignidade e reconhecimento a esses povos tradicionais e às suas terras. Então, a FUNAI, que é o órgão federal, através do Estado, tem a sua tutela para proteger esses povos indígenas, que são várias denominações, várias etnias, não é somente um grupo sequer, temos vários grupos, e a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, é responsável por tratar da tutela perante o Estado e também perante as outras etnias, ou seja, se por acaso tiver alguma desavença, algum litígio lá dentro da aldeia, a FUNAI também atua no sentido de tentar resolver esse conflito, de tentar ali apaziguar a situação. Então, é uma Fundação Nacional do Índio que ela atua perante não só as aldeias, mas também perante o mundo jurídico atual que a gente convive, representando seus direitos da sua capacidade civil plena. Então, a FUNAI é um órgão muito importante dentro desse Estatuto de 73. Temos que reconhecer esses povos como civilizações que aqui já existiam e dar a eles os seus direitos, a sua autonomia, para que eles consigam viver em paz. Porque o ser humano hoje, nós, os brancos, os europeus, chegaram aqui e se apossaram da terra que eram deles. Então, nada mais justo que a gente entender que essa tutela do Estado através da FUNAI, nesse Estatuto 6.001, é totalmente legal, legítimo, para defender os interesses indígenas. Olá, me chamo Francisco e hoje eu vim falar um pouco sobre a mudança trazida pela Constituição Federal de 1988 na capacidade civil indígena. Historicamente, os povos originários viviam sob um regime de tutela do Estado, mas a Carta de 88 mudou esse paradigma. Como destaca o autor Edson Silva, ela rompeu com a tradição de forçar a integração, garantindo o direito do indígena de manter a sua identidade. O grande impacto jurídico foi estabelecer a capacidade civil plena do indígena, como regra geral. Como a Constituição impera sobre as demais normas, o modelo antigo do Estatuto do Índio de 1973 tornou-se incompatível. Hoje, o indígena só é tutelado se tiver alguma limitação física ou intelectual aplicável a qualquer cidadão brasileiro, e nunca por causa da sua etnia. Nesse cenário de valorização da autonomia, a autora Manuela Carneiro da Cunha resume bem. Os índios deixaram de ser objetos de uma política para se tornarem sujeitos de direitos e protagonistas de seus próprios destinos. Para concluir, essa transição prova que a verdadeira igualdade não exige que o indígena abandone a sua cultura para ser considerado capaz perante a lei. O direito de ser e permanecer indígena é inegociável. A capacidade civil plena deve ser a regra e o respeito absoluto à identidade desses povos
é o único caminho para um Estado verdadeiramente justo e democrático. Olá, falando um pouco sobre a antinomia jurídica. A antinomia jurídica é quando há uma não conversação entre as normas, ou seja, uma norma aborda de um jeito aquele tema e a outra norma aborda de uma maneira diferente. E isso gera um atrito entre as duas normativas. No lugar delas se casarem, elas se afastam. E dentro da Lei 6.001 e da Constituição Federal, só voltando um pouco à parte da Constituição Federal, ela é supralegal, ela está acima de todas, ou seja, todas as outras normas têm que se dispor no que a Constituição condiz. Já a Lei 6.001, como ela está abaixo, ela deveria seguir os critérios da Constituição Federal. Porém, como ela foi criada em um período diferente, ela anda um pouco ao contrário da Constituição. Por quê? A Constituição Federal ela traz garantias individuais, ela traz o direito à vida, tudo organizado para que todas as pessoas tenham dignidade e tenham os seus direitos. O Código Civil, da mesma forma, ela já segue a Constituição. Porém, no seu artigo 4º, no parágrafo único, ela descreve que o índio ele é regido por lei especial, ou seja, em questão da sua maioridade, da sua capacidade. Isso gera uma antinomia dentro da Lei 6.001 com a Constituição. Por quê? A Lei 6.001 ela trava alguns direitos dos índios, no caso o índio, ele só tem direito à capacidade plena, conforme a 6.001, se ele for emancipado. Mas a Constituição diz que todo mundo somos iguais. Ou seja, a partir dos 18 anos, todos temos capacidade plena. Isso é uma antinomia, que é resolvido, em casos de processos judiciais, pela forma hierárquica. Por quê? Como a Constituição está aqui, anula-se basicamente, tira-se o poder da 6.001 e mantém o que a Constituição Federal descreve, resolvendo a parte da antinomia e dando os direitos e garantias àqueles que merecem. No caso, essa legislação ela tem que ser reavaliada, ela tem que ser atualizada, trazendo à luz aos dispositivos atuais. A Constituição Federal de 1988 fez uma reparação aos povos indígenas, concedendo-lhes os mesmos direitos dos demais cidadãos brasileiros, abandonando assim o tratamento de tutela dispensado ao indígena. Tutela esta que vinha desde o Código Civil de 1916, do Estatuto do Índio de 1973 e do Código Civil de 2002. O parágrafo único do artigo 4º do Código Civil de 2002 diz que a capacidade civil do indígena será regulada por legislação especial. Obviamente, sendo este o último ato normativo sobre o tema, é um retrocesso e está totalmente em desacordo com o que é pacificado na Constituição Federal. Por ela, o indígena tem todos os direitos e obrigações concedidos aos demais cidadãos brasileiros, lógico que assegurando a sua diversidade cultural, línguas e costumes. Convém esclarecer que essa isonomia ainda tem muito o que evoluir, em face de o próprio Estado brasileiro não lhes concederem direitos básicos, quais sejam o acesso à educação em todos os níveis, saúde, infraestrutura, tecnologia, saneamento. Sem esses direitos assegurados, não será possível lhes garantir a sua capacidade civil plena. Contextualizar essas verdades tem o intuito de forçar o legislador e o Estado brasileiro a se aproximarem da realidade material e formal destas populações, visto que são povos originários. Mesmo a nossa Constituição, garantindo a igualdade, distingue o indígena com relação à propriedade. A estes só lhe é garantido a posse e o usufruto. O Estado brasileiro subjuga o indígena, mantendo-o em seu estado primitivo, permitindo-lhe desenvolver apenas atividades de subsistência. É perfeitamente possível avançar nas questões de melhorias educacionais, acesso à tecnologia, qualidade de vida, enfim, todas as áreas, preservando os costumes, as tradições, cultura e língua. Mas parece não ser esta a intenção do Estado brasileiro há muito tempo.